Bom dia a todos, eu me chamo Laiane Soares Couto, sou bolsista PSIM, orientada pela professora Juliane dos Santos Amorim, do Colegiado de Ciências Biológicas do UNEP Campus 6 Caeté. E hoje apresentarei para vocês o resultado da minha pesquisa, que é intitulada As Fontes de Conhecimento e Divulgação Científica sobre a Relação Pandemia e Crianças. Bem, inicialmente é preciso ser dito que a compreensão da ciência por todos os públicos é uma das bases de uma sociedade democrática, segundo Rocha 2012. E a divulgação científica possui como função tornar a ciência popular. E quando a gente fala em tornar a ciência popular, é necessário incluir também as crianças, porque, segundo Soares, Sarmento e Tomás 2005, as crianças participam ativamente da sociedade, são capazes de formular suas interpretações a respeito dos processos que vivenciam em sociedade e, sendo assim, são sujeitos do conhecimento. E no contexto que a gente vive da pandemia de Covid-19, é extremamente importante a propagação de informações de cunho científico para o público infantil. É indispensável isso, para evitar o negacionismo científico e a disseminação também de notícias falsas. E nesse contexto, a gente tem o Observatório da Infância e Educação Infantil, o chamado de OBEI, que vem fazendo um papel extremamente relevante de visibilização das crianças neste contexto pandêmico, de qual a situação que as crianças estão vivenciando neste contexto. E aí nós temos a pesquisa maior do Observatório, chamada de Infâncias e Pandemia, que tem origem em 2020, junto com o Observatório. E dentro dessa grande pesquisa, a gente tem o meu subprojeto, que é relacionado à divulgação das fontes de divulgação científica sobre a pandemia para as crianças. Bem, o objetivo geral deste subprojeto consiste em conhecer as fontes de conhecimento sobre a divulgação científica para e com as crianças, com foco no modo em como a ciência está sendo divulgada durante o período da Covid-19, revisitar os objetivos específicos consistem em revisitar na literatura como ocorre o processo de divulgação científica para e com as crianças, pesquisar e analisar as fontes de conhecimento sobre a pandemia voltadas ao público infantil e investigar quais as informações as crianças dos territórios do Sertão Produtivo e Velho Chico sabem a respeito da pandemia de Covid-19. Isso foi feito mediante uma pesquisa de abordagem qualitativa, né? Isso foi realizado mediante 4 fases que foram viabilizadas pelo OBEI. A primeira fase, a gente tem a revisitação da literatura, para entender o processo de divulgação científica com as crianças. A segunda consiste na busca na internet por fontes de conhecimento sobre a pandemia voltadas ao público infantil. A terceira consiste na investigação, a escuta das crianças sobre quais informações elas possuem acerca dos termos coronavírus, isolamento social, pandemia e vacina. E nessa parte a gente inclui crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil dos territórios baianos do Sertão Produtivo e Velho Chico. E aqui ao lado a gente tem o card que foi enviado nas redes sociais para as famílias, para que as crianças pudessem participar da nossa pesquisa. E a quarta fase a gente consiste na organização e análise dos materiais de divulgação científica e as respostas das crianças que foram obtidas mediante áudio, vídeo e desenho. A última parte consiste na organização e análise de tudo que foi encontrado. Bem, e os primeiros resultados que a gente tem quanto aos materiais de divulgação científica sobre a pandemia de Covid-19 para as crianças é que os materiais são muitos e bem diversos, estão disponíveis gratuitamente em sites e redes sociais de universidades brasileiras e outras organizações. E dentre esses vários materiais que foram encontrados, nós selecionamos 8, que abrangem vídeos, jogos, podcasts, guia de orientação para as crianças e textos produzidos pelas próprias crianças sobre a pandemia. Aqui nós temos os materiais, os 4 primeiros materiais que foram selecionados, nós temos os títulos e os autores. E, bem, a partir da análise desses materiais, o que nós podemos observar? Que há uma variedade de abordagens do contexto pandêmico, que vai do informativo ao reflexivo. A gente tem a participação direta das crianças na construção do material, que é algo que se destaca e entra em sintonia com o exposto por Massarani em 99,
acerca da receptibilidade pela ciência durante a infância, porque as crianças são curiosas e gostam de aprender coisas novas. Os materiais, eles perpassam o uso do lúdico, desenhos que têm por origem a reflexão das próprias crianças. E essa linguagem utilizada nos materiais entra em consonância com um discurso apresentado por Marx e Marandini em 2018, que colocam a necessidade de se usufruir a linguagem das crianças para fazer a divulgação científica. Outro ponto que a gente pode ressaltar é a diferença de amplitude de produções quando a gente faz o recorte territorial. Para os territórios do Sertão Produtivo e Velho Chico, a gente tem como referência as produções do OBEI. Então, isso torna o observatório extremamente relevante neste contexto pandêmico, o observatório e a universidade. Bem, quanto à investigação sobre o que as crianças sabem a respeito da pandemia, que foram com as palavras coronavírus, isolamento social, pandemia e vacina, nós tivemos a participação de 10 crianças que possuíam entre 3 e 6 anos, que são matriculadas na educação infantil da cidade de Caeté, Guanambi, Riacho de Santana e Matina. Vale ressaltar que essa investigação foi realizada em 2021. Bem, e nas narrativas sobre o coronavírus, ele é tratado como algo perverso, que adoecem, e a gente tem os desenhos feitos também pelas crianças que eu vou apresentar na próxima página. E as crianças, elas trazem uma representação nesse sentido, de algo perverso. Ao falarem de isolamento social, as crianças apresentam a necessidade de não poder sair de casa, não poder ir à escola, porque o vírus está no ambiente e ele pode matar as pessoas. Então, a gente tem que ficar em casa para se proteger. Ao discutirem sobre a pandemia, as crianças relacionam questões colocadas sobre o coronavírus e sobre o isolamento social. E ao falar sobre o termo vacina, que foi o que mais obteve respostas, as crianças remetem à vacina como remédio, proteção, cura, uma esperança para se lutar contra o coronavírus. Aqui nós temos os desenhos, o A, a representação do isolamento social, o B, a representação do coronavírus, o C, a representação do coronavírus sendo eliminado pela vacina, e o D, outra representação do coronavírus. A gente também pode destacar que nos discursos das crianças é possível perceber que há uma influência de produções para as crianças como desenhos animados, porque há uma associação do vírus e o vilão, que é algo que também foi observado por Amorim, Ribeiro e Silva, 2021. Outro ponto é que o público infantil constrói seu discurso a partir de seu cotidiano, das mudanças que a Covid-19 causou em seu dia a dia. Isso marca as falas das crianças. E, além disso, as falas apresentam que o público infantil é extremamente observador aos meios de comunicação e às informações que circundam pela sociedade, porque eles são capazes de associar questões do coronavírus e do isolamento social que gerou a pandemia, que são informações que foram altamente difundidas durante esse tempo de pandemia. E, bem, como conclusões, a gente tem que existe uma diversidade de amplitude de produções sobre a pandemia para crianças. A nível territorial, são poucas, na nível do território do Sertão Produtivo e Velho Chico. E aí a gente tem o papel do OB como instrumento de divulgação científica nesses territórios. A gente observa também que as crianças absorvem, compartilham as informações de maneira muito rápida. E os discursos delas mostram isso. E isso nos apresenta a eficiência da divulgação científica com o público infantil. E quando a gente produz ciência para as crianças, desde a infância, a gente pensa na construção de uma sociedade futura mais reflexiva e questionadora. Aqui nós temos as referências e as produções científicas que nós obtivemos a partir deste projeto. Apresentamos um trabalho com menção honrosa na Semana Acadêmica, que esse resumo expandido será publicado nos anais. E a gente também tem um artigo, capítulo de livro em submissão, aguardando o resultado. Bem, para finalizar, eu quero agradecer à jornada por esse momento de apresentação, à UNEB, pela concessão de bolsa, ao Colegiado de Ciências Biológicas e também à UNEP e ao OBEI por toda a ajuda no projeto. Agradeço a todos pela atenção.